Tem gente que intercala. A gente tá num trabalho, que é o quando perdendo a atenção. Oi, meu povo! Eu sou a Samira Martins e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre o que eu considero o assunto dos mais importantes no estudo, que é o simulado e como corrigi-lo. Porque a gente sabe o quanto é importante o simulado, mas ele perde a sua relevância se a gente não faz uma boa correção. Pois um simulado sem uma boa correção é perca de tempo. Não adianta você simular o dia se você não vai corrigir, você não vai saber quantas questões você está errando por falta de atenção, quantas questões você não está sabendo interpretar, que questões que você não sabe o conteúdo. Não adianta só fazer e sentir na hora, não adianta só fazer no tempo. Não é isso que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre como fazer um simulado muito bem feito. Então, simbora lá? Antes da gente entrar em alguns assuntos, eu quero dividir esse vídeo em pré-simulado, durante o simulado e pós-simulado. Vamos primeiro conversar sobre o pré-simulado. Antes da gente fazer qualquer simulado, a gente precisa ter uma boa organização e uma boa divisão desse simulado. Não é simplesmente sentar e fazer um simulado que tiver ali. Não, a gente precisa realmente fazer um equilíbrio pelas suas dificuldades. Ou seja, não vai fazer 1 para 1, você pode fazer 1 para 2. Como assim? Vamos supor, você tem muita dificuldade no segundo dia. Na primeira semana, a gente vai fazer um simulado do primeiro dia. Lembrando que são 90 questões, mais a redação em 5 horas e meia. Você tem que fazer nesse cronômetro, nesse tempo realmente, e o simulado completo. Na segunda semana, a gente vai fazer um do segundo dia, as 90 questões em 5 horas. Na terceira semana, segundo dia novamente, as 90 questões em 5 horas. Na quarta semana, a gente vai repetir esse ciclo de um primeiro dia, 2 segundos dias, e assim é muito mais eficaz, porque você vai equilibrar seus estudos conforme as suas dificuldades. Dica extra, caso você vá fazer o simulado na parte da tarde, não faça um estudo pesado na parte da manhã. Realmente tire um tempo para você mais descansar, ficar mais tranquilo e não se preocupe em fazer o tempo, começar o simulado 1h30 da tarde, porque no dia do Enem você vai estar com uma disposição incrível, que você não tem na sua casa 1h30 da tarde. Você vai estar nervoso, você vai estar ansioso, então relaxa e pode começar logo de manhã a fazer esse simulado e na parte da tarde você pode descansar ou fazer uma correção mais leve das questões que você acertou. Agora a gente vai falar do durante o simulado. Durante o simulado, coisas que eu recomendo e dicas. Como a gente já tinha dito antes, faça 90 questões. Se for do primeiro dia, 90 questões mais uma redação em 5 horas e meia. Por quê? A ideia é que você chegue no Enem conseguindo fazer a redação, respondendo todas as questões nesse tempo. Porque senão, no Enem, mesmo a gente chegando, já conseguindo, com uma folga ali de 30 minutos, a gente já acaba perdendo questões, porque às vezes a gente tem que chutar. Então, eu recomendo você sempre fazer nesse tempo. Outra coisa em relação a tempo, não usa cronômetro do celular, sabe? O timer lá, você coloca 5 horas e deixa os minutinhos indo contando. Não, o que eu recomendo é você colocar os minutos que nem é no dia do Enem mesmo. No YouTube, eu vou deixar os links aqui na descrição, tem mesmo cronômetros do primeiro dia, cronômetros do segundo dia Enem. Por quê? Nesses daí vão tirando 30 de 30 minutos. Caso o seu vestibular faça com relógio ponteiro, tipo a FUVEST, e eu não lembro se a Unicamp também tá fazendo ou ia ter essa alteração, não lembro, mas a FUVEST eu tenho certeza. Você treine também com relógio de ponteiro. Por quê? É muito, muito, muito importante você aproximar com quanto mais do dia, porque parece bobo essas coisinhas de tempo, mas faz muita diferença, principalmente pra gente ter uma noção de quanto tempo a gente tem, de quanto a gente ainda pode gastar na resolução ali das questões, porque a gente acaba perdendo de fazer questão por conta de não saber quanto tempo falta para acabar a prova. Aquilo que eu estava falando sobre aproximar o quanto mais da prova é muito real. Eu digo de você fazer prova no sol. Ai, tá batendo sol na minha mesa, vou mudar de mesa. Não, fica lá, bate sol na sua cara, porque às vezes você pode cair em um lugar que vai bater sol. Não fique tipo em ar-condicionado, em lugares muito confortáveis, porque a chance de você ter um ventilador de teto na sua prova é muito grande e isso nem vai ventilar, você vai passar calor realmente. Não fazer em cadeira confortável, porque faz diferença a gente tá numa coisa confortável, que nem, por exemplo, a minha mesa ela é muito grande e normalmente nas mesas que a gente faz o vestibular é um tiquinho assim, sabe, gente? É isso que a gente tem pra fazer a prova. Às vezes aquelas mesas que tem a mesa grudada já na cadeira,
E é isso que a gente tem. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações que vão ser desconfortáveis e faz diferença também no dia. Agora, uma dica que eu recomendo para facilitar a correção. Quando você estiver fazendo isso no simulado, né? Quando você estiver fazendo o seu simulado, cria uns símbolos ou letra mesmo para você colocar nas questões. Quando você tiver certeza, quando você tiver dúvida e quando for chute, porque isso ajuda na correção e vocês vão entender no nosso próximo assunto. Agora, o tópico que você clicou nesse vídeo, o pós-simulado. Como corrigir no simulado, como fazer uma boa correção. Vamos solucionar essas dúvidas aqui. Se você assistiu o nosso último vídeo, sabe que eu disse sobre organização posicional e a gente usou a referência de segunda-feira fazer o simulado, na terça correção de simulado, quarta correção de simulado. Então vamos trabalhar nesse bloco aí de correções. Na segunda-feira, se você fizer o simulado na parte da manhã e você tiver com disposição à tarde, você pode tirar para descansar, fazer suas coisas de casa. Às vezes a gente tem algumas obrigações, então você pode tirar esse tempo ali pós-simulado, porque você já estudou bastante, você já teve um esforço grande. Mas caso você esteja muito disposta, com muita vontade de estudar, eu recomendo você corrigir os erros que você teve certeza e acertou. Pós-simulado é isso que você vai corrigir, porque assim você só vai confirmar o seu raciocínio. Então é bem mais fácil assim e você não vai ter que trabalhar tanto o seu cérebro, você só vai confirmar seu raciocínio. Ah, mas como que eu confirmo meu raciocínio? Você vai ler um enunciado, ler a resposta e ver se seu raciocínio era aquele mesmo, se tá certo. Então é isso que você vai fazer. Por isso que eu disse para vocês terem símbolos para vocês identificarem na prova, porque depois que vocês corrigirem, você vai olhar o símbolo, ver lá, certeza, acertei, vou corrigir esse daqui. Por isso vai facilitar muito. Eu gosto de dividir os nossos estudos em 5 blocos. O bloco 1 é o que a gente já fez a correção lá pós-simulado, quando você marca a certeza e você acerta. O bloco 2 é quando você marca a certeza e você erra. O bloco 3 é quando você marca a dúvida e acerta. O bloco 4 é quando você marca a dúvida e erra. E o bloco 5 é quando você chuta. O bloco 1, se você tiver disposição, eu recomendo que você faça realmente pós ali simulado, porque é uma coisa mais rápida, é só confirmação de raciocínio. No bloco 2, aí a gente vai colocar lá na terça-feira, tá? A nossa correção do simulado. Onde você vai começar essa correção? Bloco 2, vamos falar sobre o bloco 2, que é a correção de questões que você errou, mas você tinha certeza. Normalmente esses erros são por falta de atenção em algum detalhezinho, ou você marcou em segundos e era em minutos, sabe? Esses detalhes realmente são por falta de atenção, ou tá pedindo em metros, você colocou em quilômetros, essas coisas. Ou também por erros de interpretação, alguma palavra que ficou confusa. Quando for erro de distração, porque tem sim como corrigir esses erros. Você vai ver onde você errou. Normalmente quando a gente volta lendo e a gente fala, era isso aqui, ó. Eu não vi essa parte, essa palavra aqui. Então isso que me deixou, que acabou eu fazendo errar. Mas você sabe fazer se você tivesse prestado atenção. Como que a gente pode prevenir esses erros? Você começa a criar uma lista de finalização de questão. Normalmente essas questões assim que a gente erra mais por distração normalmente por questões de cálculo, que envolvem cálculo. Então cria uma lista do que você tem que fazer nessas questões, porque quando a gente erra uma questão por distração, esse erro tende a se repetir se a gente não fechá-lo e falar assim, não posso mais errar isso daqui. Que nem estequiometria, uma coisa que é uma listinha que você cria de estequiometria. Balanço, a equação tá balanceada? A segunda coisa, cortar os iguais. Número 3, somar as equações. Número 4, fazer a divisão, que normalmente vai estar lá, tipo, 4 mols, 4, 4, 4. Então, vamos dividir tudo por 4. E 5 é em mols ou gramas, porque eu percebo que às vezes a gente acaba errando por esse detalhe, mols ou grama, e a gente acaba perdendo aquela questão. Criar essa linha de raciocínio, no começo você vai ter que realmente ter uma listinha e ir acompanhando. Mas, não isso no simulado, mas eu digo para fazer a questão. Mas no dia, quando você está fazendo esses checks nos exercícios, no simulado você tende a repetir, porque você vai lembrado. Por isso que eu acho que erro de distração a gente tem que cuidar muito bem, porque às vezes a gente pode ter o conteúdo que for, a gente vê uma coisinha errada e pronto, perdeu uma questão. Agora, quando for erro de interpretação, normalmente erro de interpretação vem mais em humanas, linguagens e física. Eu acho que essas são as principais, assim.
Normalmente nessas questões o que eu gosto de fazer é você ler o enunciado, ler a resposta certa e você analisar qual é a linha de raciocínio que para chegar naquela resposta. É um trabalho realmente porque demanda mais tempo, mas isso é o que faz diferença. Você tentar criar essa linha de raciocínio na sua mente, porque toda vez que cair aquela questão você vai falar, ah não, porque a gente tem que ver essa parte aqui da poesia. Normalmente em linguagens a gente fica um pouco mais confuso nas interpretações de texto, então eu gosto muito de trabalhar essa interpretação. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, eu trago um vídeo específico de como interpretar uma questão de linguagem e humanas. Às vezes a gente nem precisa de conteúdo, mas só na interpretação a gente consegue resolver aquela questão. Se vocês quiserem eu trago, mas não esqueçam de deixar aqui nos comentários para saber se vocês têm interesse. Ah, uma dica extra para esses erros de interpretação é que enquanto você estiver fazendo a questão, você olha o enunciado ali e pergunta o que o enunciado quer. Então eu vou no texto buscando, o enunciado perguntou por que fulaninho tal, tá? Onde tá que fulaninho tal? É uma coisa meio bobinha que a gente acha que é fácil, por que eu nunca fiz isso? Mas a gente acaba esquecendo de fazer esse detalhe e faz muita diferença, porque a gente vai realmente guiando os nossos estudos. De questões que a gente teve dúvida e acertou. Essas questões, normalmente a gente fica confuso por uma palavra, um contexto que a gente fala, será que isso aqui tá condizente? Normalmente essas dúvidas são em questões que não envolvem cálculo, porque a questão que envolve cálculo você tem que ter o número realmente, mas são questões que você realmente fica na dúvida em alguma palavra daquela frase, que você fala, será que isso aqui não tá meio estranho, tá meio aqui de uma forma que não sei se esse contexto. Então, normalmente essas dúvidas. O que eu recomendo é você ler o enunciado, ver a resposta correta e depois que você fez essa linha de raciocínio aí, que você falou, quando falar desse assunto, essa resposta aqui. Você vai ver, abrir lá a resposta que você ficou na dúvida. Por isso que eu acho legal também identificar. Quando você marcar dúvida, identifica quais as questões que você ficou ali na dúvida, porque isso facilita muito para você, na correção, fazer uma ótima correção. Aí, supondo que você fala assim, eu acertei, era a letra A, mas eu fiquei na dúvida entre a letra B. Essa letra B você vai tentar entender por que ela tá errada. Isso ajuda porque você vai entender o seu raciocínio e falar, por isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui, quando você cair em uma questão parecida, se tiver uma alternativa parecida com a letra B, você vai saber que aquilo lá tá totalmente errado, porque não faz sentido com o contexto, com isso e com aquilo. Por isso que eu digo, sempre volte e tente entender o raciocínio da questão, tanto acertando ou errando. Mas no caso aqui que você acertou, eu só quero que você confirme o seu raciocínio do acerto e entenda por que está errada a alternativa que você tinha ficado na dúvida. Agora o bloco 3, quando você lá classifica aquela questão que você ficou em dúvida entre duas e você errou. Normalmente a gente erra ou por falta de conteúdo ou por falta de confiança. Às vezes a gente fica, mas eu tô achando que é isso aqui, mas não pode ser isso aqui, deve ser a outra, porque não faz sentido. Por que eu tô achando que essa daqui é? A gente acaba marcando a errada. E isso é o maior ódio de todo vestibulando. Como tratar essas questões na correção? A mesma linha de raciocínio lá que a gente tinha falado na dúvida de acerto. Tenta entender por que a segunda que você marcou está errada e por que a primeira lá tá certa. A gente precisa entender a linha de raciocínio, a gente precisa entender por que aquela questão não tá correta, o que tem, qual palavra deixa aquela questão errada, porque chega no momento de um estudo um pouco mais, aquelas questões classificadas como difícil, na verdade não é nem o conteúdo dela que é difícil, mas sim a interpretação, sabe? Os detalhezinhos da questão. Às vezes a frase inteira tá certa, a palavrinha que tá no meio da frase deixa ela errada. Então, às vezes é essas coisinhas que a gente acaba deixando passar. Por isso que eu tenho uma dica extra aqui pra vocês. Normalmente, quando a questão apresenta nunca, sempre, jamais, essas palavras extremas, ela normalmente tá errada. O Enem não vai querer falar que nunca, jamais, ele vai estar ali no meio termo, talvez, pode ser que, sabe? Então, fiquem atentos, porque às vezes a gente fica em dúvida entre uma jamais e uma, pode ser que... Vai na pode ser, normalmente é ela que tá correta, principalmente em linguagens. E esse negócio de você analisar e meio que pegar essa confiança, que a gente fica desconfiando dos nossos achismos, você vai pegar realmente com o tempo, fazendo e corrigindo questões. Porque daí você vai começar a ter uma análise muito mais ampla. Você fala assim, não, Enem nunca cobraria isso.
Por exemplo, eu mesmo em linguagens, muitas questões eu falo assim, sabe, só lendo o enunciado e lendo as alternativas eu falo, essa daqui com certeza tem muita cara de Enem. Você começa a perceber aquelas questões que você fala assim, não, provavelmente essa é a resposta. Normalmente quando você vai ler o texto, você volta e realmente é aquela resposta. Por isso que eu sempre falo para vocês, trabalhem muito bem a correção e fazer questões, porque a junção dos dois te faz aumentar a sua confiança também nos seus estudos. Então, agora vamos falar do bloco 5, que eu acho que é o que mais dá trabalho, que é o quando a gente chuta a questão. Você tendo acertado ou errado, não importa. Você chutou, então vai estar errado. E como que a gente vai fazer essa correção? O que eu recomendo e é uma coisa que eu fazia. Quando eu chutava uma questão, eu fazia a correção daquela questão, tentava entender ao máximo como fazer aquela questão, como que realmente faz a conta, entender aquela questão, não entender a matéria em si. Anotava a matéria que era daquela questão. Pós correção do simulado completo, quando eu terminava a correção do simulado, eu fazia mais 5 questões daquela matéria. Aí se eu percebesse que aquela matéria ali foi uma exceção àquela questão, ou se eu tivesse ido muito bem fazendo, teve matérias de física, por exemplo, que eu fiz isso, e eu já tinha, como eu vi a resolução lá do simulado, quando eu fui fazer as 5 questões, eu já tinha uma noção de como fazer, e eu consegui entender muito bem a matéria e só continuei fazendo a matéria. E eu fui bem nessas matérias, então eu fiquei assim muito feliz de não precisar ver a aula. Tá vendo como você corta caminhos, né? Mas vamos colocar números para ficar mais fácil. De tudo então que você precisa fazer. Errou a questão no simulado, vê a resolução. Viu a resolução? Agora a gente vai finalizar a correção. Continua fazendo a sua correção. Terminou a correção do simulado? Agora a gente vai buscar aquelas questões lá de chute que a gente anotou. Lembra do ladinho que a gente precisava dar uma buscada depois da correção do simulado. Supondo que é estequiometria. Vai fazer mais 5 questões de estequiometria. Fez menos de 3 acertos, você vai buscar teoria, sendo aula, resumo, da forma que você preferir. Aí acertou mais de 3 questões, eu recomendo que você só continue sua vida. Faça mais 5 questões e reafirme. Acertou mais de 3 de novo, continua sua vida. Porque daí constantemente você vai ter que rever essa matéria. Vamos supor, daqui 15 dias eu faço mais uma listinha para ver como que eu tô indo, se eu tô sabendo ainda fazer. Porque normalmente, às vezes, a gente tem matéria que a gente só aprende assim, realmente, e tá tudo bem. Tem matéria que a gente pode aprender assim, que é muito mais fácil a gente dar uma cortada aí, ter que ver aula, buscar teoria. Essa forma parece meio que, nossa, eu tô chutando balde, não? Mas assim, às vezes é a forma que vai funcionar para você aprender essa matéria e é muito mais rápida. E a gente, como vestibulando, a gente precisa de tempo. Aliás, quando você fizer essas 5 questões lá pós-simulado, faz a questão e já corrige. Vamos supor, faz a questão 1, corrige. Faz a questão 2, corrige. Porque pela resolução da questão 1, talvez te ajude na questão 2. Daí a questão 2 para ajudar na questão 3. E assim, até a questão 5 você já vai estar entendendo uma grande parte da matéria. Assim, vocês podem perceber que a correção de simulado é algo que demanda tempo. É algo que você vai ter que estar uma curadoria. Você vai ter que tratar cada questão. Mas é muito importante, porque assim você descobre se você está conseguindo terminar as questões no tempo, se você quais são seus erros de interpretação, quais são seus erros de conteúdo, onde está faltando conteúdo, onde está faltando mais atenção. Ali também a gente consegue já estudar as nossas estratégias, porque tem gente que se dá melhor fazendo matemática no começo, ciências da natureza depois, tem gente que ciências da natureza vem primeiro e depois matemática, tem gente que intercala. Então assim, você tem que descobrir qual a estratégia que você consegue acertar mais, ficar mais atento, ficar mais presente na prova, porque o cansaço vai tomando conta conforme o tempo vai passando. Então a gente precisa testar e esses testes têm que acontecer no simulado. Você não pode deixar para descobrir se a estratégia boa vai ser lá no dia do Enem. Por isso, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês fazer uma boa correção, porque eu sei que a correção é a mais importante, mas a estratégia também é. Se vocês tiverem interesse, eu trago um vídeo falando só sobre estratégias de prova e trago umas 5 estratégias de prova ali, então deixa aqui nos comentários também se vocês tiverem interesse. Enfim, eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar a conseguir fazer uma boa correção e todos os dias você perceber a sua evolução. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar ele e se inscrever no canal. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!